Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 20 de abril de 2018. A gente está iniciando a tertúlia e dando continuidade às tertúlias dos verbetes do professor Valdo. Então, a gente vai estar dando continuidade nos debates dos verbetes dele, que ele não teve oportunidade de defender em vida. Então, esse é o verbete 4.459. Ele tem 4 páginas, 41 alogias e 15 máximos. O tema de hoje é cognopoliologia, a especialidade é a conviviologia e, como eu comentei, o nosso verbetógrafo é o professor Valdo Vieira, no caso a Concierge Zéfero. Valdo, ele nasceu em 12 de abril, em Monte Carmelo, e ele dessomou aqui em julho de 2015. Ele era graduado em Medicina e Odontologia. Ele foi o propositor das ciências Projeciologia e Conscienciologia, fundador do Centro da Consciência Contínua, do Instituto de Projeciologia, do CAEC, da OIC, entre tantas outras instituições que ele contribuiu para que fosse inaugurada. Ele foi autor de dezenas de livros, ele escreveu milhares de páginas, então não dá nem para a gente estar falando aqui de todos os livros que ele escreveu, mas a gente tem uma noção que foram milhares de páginas, e só de verbetes da enciclopédia foram 2019. Então, o que acontece, para quem está chegando agora e não conhece a Conscienciologia, essa personalidade que propôs a Conscienciologia, ele morou aqui em Foz do Iguaçu durante muitos anos, e ele veio a dessomar em 2015, e ele tinha escrito alguns verbetes que não teve oportunidade de serem defendidos por ele e que, portanto, agora a Enciclosapiens traz para que a gente possa debatê-los em grupo, para que a gente possa entender um pouco mais, ou buscar entender um pouco mais o que ele deixou escrito aqui e que não foi publicado, mas não foi conversado, não foi debatido. Então, vamos na definologia. A cognopoliologia é a ciência aplicada ao estudo da cognópolis, ou do bairro da cognição, do conhecimento ou da cultura, em todos os detalhes da estrutura urbana, social, política e intelectiva, em relação à evolução das consciências ou cidadãos e cidadãs. Na pensenologia, o holopensene pessoal da convivialidade, a sintonia holopensênica máxima, os percentuais de reprodução intrafísica do holopensene intermissivo, a autopensenização da cosmovisiologia multidimensional. Na fatologia, a vida intrafísica, a convivialidade, o protótipo da intermissiologia aplicada, o balão de ensaio da descrenciologia teática, o favorecimento da passagem da teoria à vivência dos princípios conscienciológicos, a conscienciometrologia inaugurada no planeta Terra. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional, a maxiproexis, ou programação existencial grupal, e a parafenomenologia cognopolita. Aí nós temos uma série de argumentos aqui no detalhismo, e a gente segue aqui para a acabativa, onde nós chamamos a atenção para os seguintes verbetes, na remissiologia: a aceleração da história pessoal, a autovinculação cognopolitana, cognopolita, gratificação cognopolita e iniciativa planetária pioneira. A cognopoliologia prática, aplicada no bairro Cognópolis, em Foz do Iguaçu, é mega esforço de exemplificação grupal em universo prototípico da factibilidade da democracia pura. Você admite a exequibilidade da democracia pura?
você participa da vivência grupal da Cognópolis em Foz do Iguaçu? Lembrando, né, que o professor Valdo ele chamou atenção naquela época para Cognópolis, Foz do Iguaçu, porque é realmente a Cognópolis pioneira, mas existem hoje outras Cognópolis que a gente vai falar em seguida, tá? Aqui na mega análise da equipe da Enciclosapiens: bairro, estrutura, comunim, comunex, interlúdio, autovinculação, radicação, conhecimento, convergência, maxiproexis, exemplificação, interdependência, grupalidade, inseparabilidade, interassistencialidade, intermissivistas, conscienciologia, conviviologia e intrafisicologia. Então, gente, como eu estava comentando aqui, é óbvio, foi a primeira Cognópolis criada em 95 que começamos o trabalho aqui. E aí ele escreve esse verbete depois de 14 anos de experiência de Cognópolis praticamente, ou mais, né? Então, ele vem do fruto dessa vivência de centenas de pessoas morando aqui em Foz do Iguaçu, que é a Cognópolis pioneira. Mas a gente sabe que dentro da Conscienciologia e ligadas à Unicim, existem novos projetos de Cognópolis e algumas que já estão desencadeadas, em andamento. Tem a Aracê, no Espírito Santo, tem Saquarema, no Rio de Janeiro, tem a Intercamp lá em Natal, que está começando ainda as atividades, e tem a Cognópolis de Santa Catarina, que por sinal tem um convite aqui de lançamento para o dia de inauguração no dia 18 de maio em Santa Catarina, que vai ser fundada, né, a Assembleia Geral de Constituição da Instituição Conscienciocêntrica Ortocognitivos, que é a Associação Internacional para a Implantação da Cognópolis em Santa Catarina. Então, veja, a partir desse empreendimento em Foz do Iguaçu, outras Cognópolis estão buscando, né, vamos dizer assim, se instalar em outros ambientes para tentar desenvolver o paradigma consciencial de uma maneira teórica e prática, né? Eu acho que a Cognópolis tem muito disso. E o verbete, então, é sobre isso. A gente tem vários cognopolitas presentes hoje aqui no tertuliário. Então, antes de a gente começar aqui as perguntas que os tertulianos nos mandaram, eu queria ver se alguém já gostaria de fazer algum comentário, alguma colocação a respeito disso, ou mesmo alguma pergunta. Aí vocês fiquem à vontade, porque esse assunto é um assunto que todos os cognopolitas podem e devem participar. Fala, Dulce. Não, Mabel, que eu acho que ia ser interessante a gente debater, né, mais para pergunta do que para resposta. Enfim, acho que estudando também aqui a cognopoliologia, a gente pode tirar algumas conclusões, talvez. Mas o que eu me pergunto, né, e que eu acho que é importante refletir, é o que diferencia um campus e um aglomerado de pessoas estudando conscienciologia e realmente uma Cognópolis. Seria um conjunto de tipos de infraestruturas diversificados, como tem aqui em Foz, e para a gente pensar, né, e como é que vai ser isso daqui para frente, porque hoje aqui a gente sabe que tem esse core, que é o campus do CAEC, que é o primeiro, né? Que é o que, é o que sustenta, vamos dizer assim, sustenta, assim, entre aspas, né? Mas a gente sabe, não dá para menosprezar o papel do tertuliário em função do Holopensene instalado aqui pelo professor Valdo, Holociclo, Holoteca, enfim, tudo que tem aqui nesse campus, né? Então, assim, é uma pergunta, né? O que será que essas outras iniciativas, ou enfim, o que configura... O que caracteriza uma Cognópolis? De fato, uma Cognópolis. Né? Acho que essa, para mim, é a pergunta central, sabe? A gente até chegou a discutir isso
no ciclo, mas eu quero escutar vocês aí para tentar ajudar no debate com essa pergunta da Dulce. O que faz a Cognópolis ser uma Cognópolis? O que caracteriza, né? E não qualquer outra coisa, né? Pode ser um campus, um aglomerado de pessoas e por aí vai. Quer falar, Adriana? O que eu gostaria de comentar foi uma experiência que eu tive. Quando eu li o título do verbete, eu lembrei dessa experiência. Assim, antes de falar da resposta aí da pergunta da Dulce, é que assim, uma vez eu estava vindo para cá, eu não moro aqui no bairro Cognópolis, mas eu moro num bairro que é bem pertinho daqui, deve dar uns 5, 7 minutos de carro para cá. E eu estava vindo de carro para cá, aqui na Avenida Felipe Vancher, e a hora que eu estava passando ali, justamente pelo aquele cruzamento que tem com a Maria Bubiac, porque, se eu não me engano, é justamente ali que começa o bairro Cognópolis, né? Dali para cá, que faz essa interdivisão. A hora que eu estava passando ali de carro, eu tive assim, a nítida percepção que parece que eu estava entrando, parecia que tinha um portal. E assim, sabe quando você sai de um lugar e entra no outro? Mas assim, foi acachapante a diferença de um lugar para o outro. E foi super diferente o que aconteceu comigo, nunca tinha acontecido, porque a gente passa ali todo dia, né, e não tem essa percepção assim tão grande. Então, foi interessante essa percepção que eu tive, bem delimitado ali onde você sai de um outro bairro e entra no bairro Cognópolis. Eu achei interessante, então achei interessante de comentar. Uhum. É bem possível mesmo, né? É bem possível, não, existe essa coisa. A gente teria que mapear um pouco mais isso, né, Adriana? Vamos falar, André, o que você acha que caracteriza o bairro Cognópolis? Alô, isso, agora está. Uma das coisas que me chama a atenção no bairro era uma impressão que eu sempre tive quando a gente fazia os congraçamentos. Então, começou ali na história do IIP, depois do IPC, e toda vez que a gente tinha, naquele final do ano, aquele congraçamento que reunia todo mundo de diversos lugares do Brasil e do mundo, e tinha aquela convergência, aquele holopensene daquela integração grupal, eu lembro que aquilo me remetia muito à questão do curso intermissivo, dessa Max ProEx, dessa relação em que todos nós temos. E eu sempre tive aquela percepção do tipo, cara, eu conheço esse povo. Né? E tinham pessoas que eram de outras cidades, de outros estados, de outros países, e você falava assim, gente, mas aquela pessoa, ela parece assim que ela está do meu lado há muito tempo. E então o que acontece? Quando a gente percebeu que foi se reunindo, aglutinando aqui em Foz do Iguaçu, primeiro o CAEC, mas depois diversas ICs, então a gente vê que há uma confluência de tantas estruturas conscienciais diferentes, grupos diferentes e que são convergentes do ponto de vista da grupalidade, aí você começa a identificar aquilo que a gente chama da Max ProEx. Né, que não é uma ProEx só individual, mas que tem algo que diversos grupos que estão totalmente assim, alinhados no objetivo maior. E isso a gente vê isso muito claro quando chega aqui em Foz do Iguaçu. Então, essa percepção, e o que eu visualizo isso muito, é que eu tive aqui, como até a Mabel esteve, e muitos aqui tiveram, quando foi feita a pedra, né, a fundação, né, do CAEC. Eu fui um cooperado no início. Teve a pedra fundamental, isso. O lançamento da pedra e até mesmo, na altura, o lançamento da cooperativa que ia cuidar do CAEC, que era dos voluntários do IPC. Então, na altura, a gente participou dessa reunião, participou dos debates do GPC Socim, que estava, de alguma maneira, com esse projeto Campus, e a gente viu que isso andou. Uma das coisas assim que eu só queria um pouco mais também indicar, é que eu tive essa oportunidade de estar aqui em 96, fiquei 4 anos e depois eu fui para a Europa, fui tentar desempenhar um trabalho lá fora, né, em Portugal, mexendo com a Conscienciologia fora do Brasil por mais 4 anos. E o que eu sentia lá? Que lá a gente também tinha a vertente de construir um campus, de ter ali um ambiente, de construir uma nova Cognópolis lá. E que, de fato, o que eu percebia, eu tinha muita saudade aqui de Foz do Iguaçu,
muita saudade do ponto de vista das companhias que eu identificava aqui do curso intermissivo. E como ali era um número reduzido de pessoas, eu sentia, tipo assim, era uma coisa que tinha um vetor que me atraía para cá. Eu falava assim, gente, como eu era feliz lá em Foz, como eu gostava de Foz, eu gostava de andar no campus, gostava de andar no SEAEC, e eu sentia, mas eu falava, não, mas eu tenho um objetivo de aqui estar, eu tenho, assim, metas para realizar aqui. Enquanto eu tinha essa meta, que era o processo de PROEX, mais forte do que aquela atração, lá estava lá em Portugal, estava lá fazendo viagens, itinerâncias, indo até em outros países. Só que eu percebi que na minha condição, na hora que eu tive que voltar para cá, fala assim, foi um reencontro de novo. E eu falava assim, caramba, como eu consegui ficar longe daqui. Essa foi a sensação. Só que aí entra aquilo que a gente pode chegar e questionar, né, Mabel, aonde é a minha PROEX? Se a minha PROEX é aqui, nessa Cognópolis, ou é numa outra Cognópolis, ou é em outro lugar, numa outra frente. Porque a gente também não pode chegar, e isso que eu percebi, que eu me questionava, eu estava fora do Brasil, eu estava na minha PROEX, eu estava fazendo coisas importantes, tinha contato comparador, eu tinha uma motivação, eu sentia assistência, eu sentia o funcionamento da TENEPS. Então, o que isso eu estou colocando aqui, só nesse início de debate, é que a gente pode estar muito bem obrigado em qualquer lugar do mundo. Né? Uma coisa não invalida a outra. Uma coisa não invalida a outra. E o que eu sinto? Uma gratificação e uma oportunidade evolutiva muito grande de estar aqui de novo e de poder conviver. Por quê? Eu sei que são pessoas que eu sinto do passado queridas, e eu sinto essa inter-relação, e que eu também percebo, assim como parentes, né, que a gente tem na família consciencial, e que você não vai estar sempre com eles. Então, se você não aproveitar a situação neste momento, você não sabe qual será o próximo momento. Agora, disso tudo que você falou, o André, me chamou a atenção um item que eu acho que, de repente, a gente pode explorar, ou colocar, se for consenso, que é o fato de ter diferentes grupos de pesquisa que a gente chama institucionalmente de instituição conscienciocêntrica. Então, me parece que um elemento que você trouxe dessa caracterologia da Cognópolis é que a Cognópolis não é de uma IC única. A Cognópolis, em princípio, como sua hipótese, aí estou trazendo uma hipótese, né? Ela é a conjunção, necessariamente, de várias ICs, que criam um ambiente cujo homo pensene basilar é a conscienciologia, ou é a evolução da consciência. Mas o que, vamos dizer, atrai e que tem em comum é o próprio corpo de ciência, né? Mas cada um atuando dentro da sua especialidade, numa multidiversidade de pessoas e interesses. Me parece que esse é um ponto que o André está trazendo, e eu não sei se quer falar, Alexandre, concorda ou não concorda? Sim, eu acho que você perguntou dentro dessa linha de diferenciação, né, que acho que é importante para começar o debate, é isso? É que a pergunta da Dulce era, o que caracteriza né? uma Cognópolis e não um campus único? Sim, eu pensei em algumas ideias aqui que eu fui anotando quando vocês estavam falando, né? Eu acho que a primeira coisa é isso que você falou, o campus, ele é uma pessoa jurídica, né? Então, que tem estatuto, que tem as suas normas, as suas diretrizes, os seus pré-requisitos, e a Cognópolis não é. A Cognópolis ela é mais abrangente e, inclusive, é uma célula social que, inclusive, não inclui somente a conscienciologia. Isso. Né? Então, por exemplo, para dar um exemplo, nós temos condomínios dentro das Cognópolis. Alguns moram só pessoas da conscienciologia e outros têm já pessoas da cidade que vão e moram, optam por morar nesses condomínios. Então, vamos fazer o segundo parâmetro aí, só para ajudar a fazer. Tem essa diversidade e tem o óbvio, né? Que é a comunicação e o entrosamento com a sociedade de maneira geral. Fala. E aí dentro disso, o termo, né, que é polis, que vem de cidade, no caso também bairro, né, e o caso de um campus, ele está vinculado a uma IC. Então aquilo tem, vamos dizer assim, tem regras, tem diretrizes, tem muros, né? E já uma Cognópolis não há muros, né? A menos que seja uma comunidade fechada, mas não é o caso aqui, né?
Outra coisa é que o campus é um dos componentes da Cognópolis. Um dos componentes, E mas você tem pode ter uma vários. Cognópolis como a nossa aqui, com vários campos. Exatamente, com campi, né? Então vários campi, que agora já não fala mais. E outra questão que eu pensei aqui, que é extrapolando para a questão multidimensional, é o papel de cada uma na Urbex, né? Do ponto de vista parageográfico, uma IC cumpre um papel, né, dentro das raias ali do processo da parageografia. Uma Cognópolis, o papel é maior, né? A parageografia, os limites são mais ampliados do ponto de vista dessa questão da Urbex. Então, eu só quero aproveitar a fala, vou te passar a palavra, tá, Dulce? A fala do Alexandre sobre Urbex, que ela primeiro, ó. Extrafísica, isso aqui está no LO, tá? No Lexo de Ortopensatas. Extrafisicamente, a Cognópolis Foz, no caso, a gente pode estender para outras Cognópolis, mas ele está se referindo à Foz, é ponta de lança da Urbexologia e capital da Conscienciologia, por ser o local intrafísico com adaptação maior ao curso intermissivo. Ano base 2014. Então, é o que ele está, né, trazendo aqui, é a ponta de lança da Urbex. É o que a gente poderia entender, né? A ponta de lança, por quê? Porque nessa reurbanização toda, vem o curso intermissivo fazer o contraponto da patologia que é mexida na Urbex. Então, a ponta de lança, tá? Porque aqui, olha, ele diz que é o local intrafísico com maior adaptação ao curso intermissivo. E só para complementar também, para fazer antipodia, existe, por exemplo, certos locais hoje no Brasil, vou dar um exemplo no Rio de Janeiro, que é mais óbvio, mas pode ter em outros locais também, que você não entra sem autorização. E aí ali é uma parageografia da representação da baratrosfera. E aí a Cognópolis é a antipodia disso, porque é uma parageografia do ponto de vista dos cursos intermissivos, de ambientes mais sadios. Pelo menos a tentativa é essa, né? Inclusive, na antonimologia está bem isso ali, ó, os antônimos do que é a Cognópolis. Quer falar, Paula? Sim, vai muito no encontro de que você já está comentando, mas queria pegar algumas palavras que ele tem aqui na definição, que, pelo menos para mim, como arquiteta, eu consigo visualizar melhor. E até pode ajudar outras pessoas também que estão nos ouvindo. É a questão do bairro da cognição. Quando a gente fala em bairro, fala em estrutura urbana, isso é uma coisa que já deixa de ser o individual para ter uma diversidade. Então, para mim, a palavra aqui tem muito a ver com a diversidade, mas não só a diversidade de pessoas, mas diversidade de usos. De usos, né? De estruturas. Multifuncional. Exatamente. E aí, o que eu acho bem interessante é que ele poderia ter colocado intrafisicologia como especialidade, né? Mas não, é conviviologia. Então, eu acho que aí nos leva para um outro momento que eu acho que tem a ver com... eu achei interessante na filiologia que ele coloca a xenofilia, a neofilia e a evoluciofilia. Né? Então, como é que ele liga isso tudo dentro da sociofilia? Né? Quer terminar aqui? E aí, Dulce? Não, rapidinho como é que só. está até agora? Não, acho que já deu para clarear bem, né? E é que eu penso também que nessa linha aqui, até do que já foi comentado, também a gente está fresquinha aqui com a dinâmica da Enciclosapiens que acontece sexta-feira, acabou de acontecer. E eu penso, Mabel, que no caso aqui da nossa Cognópolis, da primeira, vamos dizer assim, pioneira, essa questão da conexão com a interlúdio é muito séria, é muito forte o negócio, é muito evidente. E o professor Valdo até colocou aqui, né, na interaciologia, a interação comunim-cognópolis, comunex-interlúdio. Então, eu acho que essa questão da palavra, né, do léxico, comunim-comunex, e isso também já define bastante, né, a questão do que caracteriza também uma comunidade. Não é uma coisa realmente plural, que tem um envolvimento assim de várias estruturas, né? E como a Paula estava colocando, a questão da convivialidade é super séria, super forte, né? Parece que essa aglomeração potencializa o holopensene e, no nosso caso, em função do pioneirismo,
com essa conexão da interlúdio, que é a atual Comunex mais séria para o processo da Cognópolis, da Reurbex, no momento evolutivo planetário, é muito forte isso, né? É uma coisa assim que dá um peso e uma responsabilidade, óbvio, para a gente, que está aqui no sentido de ajudar a sustentar manter, isso, de manter, né? De manter. Então, essa coisa dessa articulação, CCCI, CCCE, Interlúdio, Cognópolis, Foz... Agora, enfim. Dulce, você fala isso e eu sempre penso assim, né? Se isso pode ser o efeito, nós estarmos aqui, né? É o efeito de algo da intermissão que vivenciamos, mas também é a cápsula do tempo para o que vamos vivenciar na futura intermissão, em termos de capacidade, se nós nos sairmos bem, porque precisa ver se o grupo vai sair bem, a média, de Comunex mais avançada, de participarmos, de ajudarmos em algum momento nesse sentido, porque o experimento intrafísico, quem está fazendo somos nós. Mabel. Não é? Então, eu não sei o que isso vai representar para cada um de nós na próxima intermissão. Fala. Alguém que queria falar? Era você? Acho que a Fabiana está A Fabiana. Obrigada. 2 pontos. Primeiro, ele trouxe, na mesma interaciologia, ele trouxe a interação, na terceira linha, a interação convergência-divergência. Aí eu fiquei lembrando e refletindo dos inícios, e eu lembro de uma reunião que o professor Valdo fez lá embaixo no Holociclo, eu acho que alguns aqui estavam em 2004, 2005, antes de iniciar a proposta do discernimento, que foi inaugurado em 2007. Eu lembro de um dos aspectos mais importantes que ele salientou é exatamente a sinergia. O grupo todo estava lá, eu não sei se alguém aqui estava lá presente, pode lembrar disso, mas ele foi conversando, trazendo a proposta do discernimento, e no final ele perguntou quem era a favor e quem era contra, a maioria se manifestou a favor, e ele reforçou com um dos aspectos mais importantes, que é o somatório das energias diferentes, que na época era a proposta da união de várias ICs, que até então era pouco pensado ou se tinha poucos exemplos. Então, começou ali a proposta da união da divergência e da convergência, né? Então, eu acho que um dos aspectos bem importantes que vale a pena ser reforçado é essa abertura na linha do que o Alexandre colocou. Não há um bloqueio, uma barreira, muito antes pelo contrário, tudo é aberto. Então, essa interação com a sociedade é bem significativa, né? Eu posso só pegar aqui, porque eu achei interessante que a Dulce tinha falado, eu nunca tinha pensado assim nesse aspecto, essa relação da Cognópolis com Foz com interlúdio. Então, a gente poderia extrapolar, talvez colocar como hipótese que outras Cognópolis, elas se consolidando, elas teriam possibilidade de ter uma relação maior com outras Comunex, e talvez isso seria, em termos da própria Reurbex, isso poderia ser um incremento da Reurbex? É uma hipótese. É who knows. Como aconteceu aqui, poderia acontecer em outros contextos. Agora é uma hipótese. Agora eu não tenho a menor noção, Nem eu, né? não tenho a menor Agora, mas é uma hipótese. É uma hipótese. Agora a gente pode pensar também, puxa, a interlúdio, pelas informações que a gente teve diretamente do professor Valdo e pelo que a gente consegue pescar, assim, né, minimamente. É uma coisa assim tão potente, tão ativa nesse processo que também pode ter os braços, né? Sendo a principal Comunex de transição enfim, intermissivistas e Reurbex em geral, né? Não só intermissivistas. Ela pode ter outros braços, né? Assim como a Cognópolis, querendo ou não, está tendo filhotes, né? Mas também hipótese, também né, Paula? É tudo e lembrando, prospectiva, assim, chutometrologia, né? E lembrando só que, pela informação do professor Valdo, a interlúdio foi criada depois do CAEC. Então, essa é outra variável para a gente lembrar. E aí você vê, né, Mabel, a importância do que você comentou ainda há pouco, de como que a gente vai se sair, está se saindo e vai se sair. Gente, é fundamental esse acerto Grupo Carmo. Agora imagina se a interlúdio foi criada, essa potência toda hoje, potência no sentido de que
Segundo, foi colocado pelo próprio Valdo, é realmente a Comunex mais ativa, né? mais importante aqui hoje na Reurbex. Foi criado em função da existência da Cognópolis Foz. Imagina a nossa responsabilidade para sustentar esse holopensene. Não que a gente tenha tanta margem de manobra sobre a Reurbex em si. A gente é parafuso da mini peça. Arroz, feijão que tá bom, mas a gente tem o dever de casa, né? Tem sim. Eu queria só fazer uma contribuição para a Paula. Eu tenho um segundo viés, que eu achei bem interessante nisso que você trouxe. Eu fiquei lembrando lá atrás, eu acho que todos lembram da proposta inicial da TENEPS. Quando o professor Valdo trouxe as primeiras ideias de TENEPS, não se imaginava ou não se pensava a respeito de grandes condomínios onde todas as pessoas praticavam a TENEPS, faziam a TENEPS. E esse impacto dessa sinergia, né? Então, eu acho que, na mesma linha, eu lembro de um comentário de uma colega, e ela trouxe uma projeção em relação à TENEPS. Ele fala isso aqui no verbete, Tem um link no verbete falando disso. Exatamente, nessa mesma linha, né? Então, acho que o Alexandre queria falar. Não, eu acho que as coisas estão interligadas. Eu acho que disso a gente não pode tirar o corpo fora de forma alguma. Eu vejo que, por exemplo, tudo bem, né? O CAEC surgiu antes dessa questão do interlúdio. Mas se a gente for lembrar do ponto de vista cronológico, a gente vê que os movimentos que começaram a acontecer aqui em volta para a constituição da Cognópolis coincidiu com o surgimento da interlúdio. Você está falando intrafisicamente agora, né, Alexandre? Exatamente. Quando começou a aparecer essas discussões sobre o interlúdio, que estava se constituindo, que começou a se fortalecer esse processo extrafísico, foi o mesmo momento que as coisas começaram a fluir para os condomínios aqui em volta, que estavam tudo travado. Tudo né? tudo se abriu e começou a se constituir. Começaram a chegar mais pessoas, começou a ver o projeto dos 500 na enciclopédia, dos 1000 aqui em Foz do Iguaçu. Todo esse papo que o professor Valdo Vieira está cheio de vídeo na internet falando sobre isso, começou a partir da constituição da interlúdio. Então, pela lógica, é porque assim, né, a constituição de uma Cognópolis começa devagar. Então, começa por um campus, e aí vai se constituindo, até que chega um processo que aquilo é inevitável. Mas eu vejo que, falando especificamente da nossa realidade aqui, está, a meu ver, muito associado, né? Então, quando começou a se constituir a interlúdio, começou a se desenvolver também aqui o trabalho. E claro que uma coisa depende da outra. O nosso movimento aqui repercutiu lá e vice-versa. Então, esse processo eu acho que é das coisas mais sérias. Eu só quero dar um exemplo aqui de uma situação, isso falando de uma IC, tá, gente? Então, olha a repercussão, que até uma IC tem, se imagina uma Cognópolis e um campus, né? Quando a Sinvex foi lançada em 2004, o professor Valdo puxou algumas pessoas ali da instituição para conversar e falou o seguinte: olha, o lançamento dessa instituição é tão sério que, a partir dessa data, muitos intermissivistas estavam aqui presentes, assistindo, e estão acelerando a sua ressoma em função deste lançamento, dessa instituição, porque agora o trabalho está mais respaldado para essa turma ressomar. Então, se uma instituição, o lançamento de uma instituição é capaz de fazer essa repercussão do ponto de vista multidimensional, imagina o que uma Cognópolis não faz, o que um campus não faz, né? Então, acho muito sério isso. Mabel, queria acrescentar que no léxico de ortopensata, o professor fala que justamente a interlúdio foi criada, a ver se você encontra, foi criada para fortalecer o trabalho da conscienciologia. Então, é isso, né? Quer falar alguma coisa depois a gente passar? Entrando nesse sinergismo intrafísico e extrafísico, que o Alexandre está trazendo, a gente vê o seguinte, que o que eu senti muito ali, no caso, na Europa, é que a gente estava buscando fazer ali uma Cognópolis também. E o que eu senti? Eu sentia que o grupo em si não estava chegando. Então, é como se existia uma falta de fluxo de consciência indo naquela situação. E o que a gente pode analisar? Que qualquer Cognópolis que vá sustentar esse princípio da Cognópolis inicia de um projeto extrafísico, né, das consciências que vão se preparar para ir naquela direção, e o povo tem que chegar. Se aquele número mínimo de consciências e conscieques não tiverem convergido para aquele trabalho, a tendência é aquele plano não funcionar e ser desviado para outro lugar.
Então, esse é um aspecto que a gente tem que analisar, que para acontecer tudo isso que a gente tem aqui, realmente eu acho que um pouco disso que o Alexandre está falando, ou seja, ICs aparecendo, e aí um fluxo de energia indo para lá, para a coisa ela rolar, porque é igual essa história, uma andorinha não faz verão. Às vezes você percebe, e muitos relatam isso na Europa, que saíram de lá porque o fluxo de pessoas não estavam indo mais para lá. Porque no início parece que até muitos, até da Espanha, tem até o caso aí da dupla lá do nosso amigo lá da Sinvex, a espanhola, né? Isso, a Silvia Muradras. Ela mesmo comentou que ela nasceu ali, eles esperavam que a Sinvex teria uma frente lá, né? E aí o fato de lá não ir... Os inversores exatamente, não chegaram. esses inversores não chegaram, eles tiveram que vir para cá. Então, é uma confluência aí multidimensional, é isso. Muita gente pergunta para mim, né, para o Alexandre, por causa dessa questão de campus, como tipo uma receita, né? 2 laboratórios, você junta mais um holoteco, junta mais isso, junta mais aquilo, faz um campus, ambiente, né? de debates, refeitório, e eis que criamos uma Tem uma Cognópolis. secretaria, pronto, e depois aquilo tem um campus. E é por isso que me chamou muito a atenção essa questão da conviviologia. Eu acho que, assim, uma coisa é ter uma estrutura física, mas você pode ter uma estrutura física que não tem lá ninguém, entende? Então, é lógico que é preciso da estrutura física para que as pessoas se encontrem. Mas eu acho que o grande lance disso, tanto de um campus quanto a Cognópolis, o que faz isso é a qualidade dessa convivência. Por isso, eu achei bem interessante que, quando fala do percentual, né, percentual de reprodução intrafísica do holopensene intermissivo. E isso tem a ver com a gente. Um laboratório não faz um holopensene. Quem traz o holopensene intermissivo para cá somos nós. Então, quanto melhor a convivência entre nós, quanto mais a gente consegue bancar uma democracia pura, mais a gente consegue fazer um campus ou uma Cognópolis. Não é a estrutura física que se faz. Claro que não. Né? Então, dentro dessa linha, eu mesma. Estrangeirismologia, página 2887, final da 4ª linha. Na experiência da professora Mabel e dos cognopolitas de Foz, quais os principais desafios e implicações evolutivas da convivência diuturna em campus universitário existencial, que vai dentro dessa sua linha? A Paula falou, eu já falei. Então, o que mais vocês acrescentariam dessas implicações? Alô. Olha, a implicação que eu vejo assim, principal é a questão da Recim, né? Porque tem as estruturas, tem o grupo, tem as atividades, né? Tem todos os recursos, mas e a gente vai fazendo voluntariado, e a gente vai convivendo, mas o resultado final disso aí, que eu acho que é super importante, é a questão da reciclagem íntima, né? Por conta de que, se você não muda, aí você não atende ao grupo, o seu público-alvo, também, às vezes, não faz a atração para encaminhar, né? E aquele negócio vai ficando emperrado, né? Então, eu acho que Ressex e Recim, e principalmente a Recim, seria a maior implicação que eu vejo assim, relacionada a Cognópolis. E aqui é como se fosse aquele local otimizador da Recim. Só não faz quem não quer, mas que aqui tem todos os recursos, todas as possibilidades, né, para a gente dar esse salto evolutivo aí e atrair o maior número de consciências que a gente é responsável. Quer falar, Alexandre? Não tem mais alguém para falar? Não, acho que não. Depois eu passo para a Dulce. Não, eu queria trazer uma outra vertente, que eu acho que é disponibilidade assistencial e capacidade de lidar com assédio. Eu acho que, para mim, na minha experiência, o que eu vejo que pega em Campi, Cognópolis, e o que trava o processo, basicamente é isso. Tá? E claro que envolve reciclagem, envolve uma série de outros fatores, mas primeiro, né, a questão que foi falada até aí de que a estrutura não é o principal, concordo. Porém, se também não tiver estrutura, não chega o grupo. Tá? Eu digo isso até pela própria experiência que nós tivemos na Simbex, que chegou quando eu entrei no começo da gestão em 2014,
A situação basicamente era o seguinte: se a gente não melhorar a estrutura, o povo está indo embora, o povo não fica. É lógico. Por quê? Porque o ambiente está deteriorado. Então a gente precisa investir minimamente em algumas coisas. Agora, isso significa que o ambiente é mais importante? Não. Mas também, se não tiver ambiente, as pessoas não ficam. Porque tem pessoas que elas bancam, são casca grossa, pé de boi, ficam, e pessoas que são mais frágeis. Então, essa realidade da Cognópolis a gente vê de fato. Agora, do ponto de vista geral, que eu vejo nessa questão do trabalho, é muito importante esse desenvolvimento da capacidade de desassédio. Por quê? Existe muita ingenuidade em relação a isso. As pessoas veem a questão da Cognópolis como uma coisa pronta e para ela. Só que, na realidade, tem muita coisa para ser feita, para ser constituída, para ser melhorada, para outras gerações chegarem e usufruírem disso também. Né? A gente deixar um legado aqui. O SEC não começou dessa forma. Né? E o que pega muitas vezes é isso, porque na hora que você vai trabalhar, na hora que você vai mexer com assistência, levanta poeira. E aí, como que cada um lida com isso? Por isso que a gente tem curso de campo, por isso que a gente tem dinâmica, por isso que a gente tem essas tertúlias, para mexer justamente com isso. Porque ainda há uma certa ingenuidade de muita gente na Conscienciologia de achar uma coisa romantizada, de achar, prometido. Sabe, nossa, que é, como a gente falou, a questão da Comunex e tal. Ok, mas para materializar e fazer a Reurbex disso, né, para transformar esse processo que hoje não é o ideal para uma coisa melhor, o que a gente faz? Né? E aí vem a questão do estofo de cada um, o que está fazendo para desenvolver esse processo. Que lá no fundo, a essência de ProEx é isso, né? O Max ProEx grupal é para quê? É para deixar alguma coisa aqui, um legado que vai continuar, né? Perpetuar. Agora, nessa linha, Alexandre, concordo plenamente. E a gente não pode romantizar de modo algum, é o contrário, né? Chapa quente, na minha opinião. Morar na Cognópolis é chapa quente, é olho do furacão. E aí me remete a esse ciclo que o professor Valdo colocou, que é o agrupamento diáspora, reagrupamento. Então, o que para mim é mais sério, que ficou mais forte desde que eu vim morar aqui, é que você acelera a recuperação de CONs e você também passa a ter uma convivência mais próxima e mais intensa com os seus afetos e desafetos do passado. E a impressão que eu tenho, não só a impressão, a vivência, enfim, eu acho que de todo mundo, maior ou menor, é essa convergência de pessoas que fazem parte do seu passado e que você precisa conviver com elas em novas bases evolutivas e cosmoéticas. Para mim, esse é o desafio. É você perceber isso, você lidar com toda a pressão intra e extrafísica, porque imagina, se a gente admite esse ciclo, né, e se a gente admite até próprio paradigma consciencial, né, ninguém está aqui pela primeira vez, se vendo, enfim, todo esse enredo possível, né, são sempre hipóteses, enfim. Mas essa questão das retrovidas, do passado comum, e tudo que isso pode chamar de evocações, e que a gente tem que bancar isso. E muitas vezes a gente pode ficar meio ingênuo, meio bobão, até por falta de lucidez, né? Então, eu acho, Mabel, acho que um dos maiores desafios aqui é a gente buscar ter lucidez para essa situação e conseguir bancar o negócio, né? Porque também não é uma tarefa muito simples. Você conseguir se manifestar de modo mais constante, 51% de homeostasia, para conseguir superar, aí entra as reciclagens, toda essa reconsideração do seu entorno, das pessoas, né? De quem você gosta ou não gosta. E, enfim, para mim é um desafio assim, enorme, né? Enorme. Eu gostaria de comentar também o que o Alexandre falou, e a Dulce, nessa questão aí, ele colocou, eu faço um paralelo com a TENEPS. Para você começar a TENEPS, o mínimo que você tem que ter é uma base intrafísica, porque eu fiz TENEPS em outro lugar e, olha, é difícil para a gente suportar, é difícil para a gente aguentar. Então, é a mesma coisa com Cognópolis aqui. Eu acho que a base, né, esse Holopensene aqui, para ele se sustentar, né,
tem que ter todo esse aparato aqui, porque senão não se sustenta. E eu acho que a sustentabilidade se faz de cada um de nós dando o máximo que pode em cima naquilo que tem de bom. Se a minha energia é 5%, é isso que eu estou podendo dar, mas nos cursos, no que eu vou fazendo, o quanto que eu vou qualificando e o quanto que eu posso estar progredindo e estar ajudando essa interassistência, porque no mesmo momento que eu estou sendo assistido, né, eu também posso assistir. Então, essa interassistência e você ter lucidez para ver. Eu vejo assim que o que me deixa bem, até um comprometimento, né? Para mim, eu vejo que é estudar o parapsiquismo, perceber essa percepção, essa sensibilidade energética, o trabalho com as energias, né? Essa questão toda ali é que faz eu ver todo o que é o meu comprometimento, o que é o meu compromisso aqui nessa vida intrafísica, que eu não posso deixar passar. Mabel, Pode falar. Em relação a essa parte intrafísica, eu só queria, dentro da minha percepção e da minha experiência, eu sempre utilizo a parte da própria construção, de um projeto, da casa das pessoas, acaba sendo uma forma até de conscienciométrica. A gente, ao ir à casa de uma pessoa, ou até ver um campus, a gente consegue fazer uma conscienciometria da pessoa, daquela família, ou até do grupo. Né? Então, a gente está falando de um caso que já existe uma estrutura e nós temos que melhorar. Mas, na forma que eu vejo, é assim, todo o intrafísico é uma materialização holopensênica. Então, para que exista a compra de um terreno, a execução de um campus e a execução de uma cognópolis, é preciso que o grupo esteja firme, esteja bem alinhado, para que consiga isso tudo acontecer. Porque, senão, a gente vê casos aí que o grupo nem consegue comprar um terreno. Ou compra o terreno, não consegue ir para a primeira construção. Por quê? O problema é do terreno? Então vamos construir mais que as pessoas venham. Às vezes não. Às vezes está construído e as pessoas mesmo assim não chegam. Né? Dentre tudo isso que eu vou falar, eu queria só acrescentar um item que eu fiquei pensando, que é a necessidade de desenvolvermos o senso de grupalidade. Porque é muito mais fácil, olhando a Cognópolis ou as Cognópolis, né, os grupos se autossustentarem na sua intimidade, às vezes até de ser. Se você olha para esse ser que você trabalha, existe 1 milhão de atividades, desafios e problemas dentro de cada ser. Mas isso ainda é pouco para pensar em Cognópolis, porque para chegar naquela sinergia que alguém falou aí, eu não sei qual alguém estava comentando, era necessário olhar além da IC. E pensar além da IC, e pensar em grupo, e pensar no todo. E esse eu acho que é, no dia de hoje, no meu modo de entender, 2018, o mega desafio. A noção de inclusão do todo dentro do seu problema individual, da minha IC, de cada IC, é que eu acho que é a pedra de toque que, quem sabe, a gente esteja aprendendo a fazer, no meu modo de entender. Foi por isso que a gente trouxe o exemplo do discernimento. Né? Eu acho que lá começaram as integrações e a conexão entre as ICs e iniciou um senso de grupalidade aos poucos, que foi ampliando e hoje é bem mais entendido, mas é isso aí. Não é fácil isso para ninguém, eu acho, Mabel, né? Não é fácil para ninguém. Mabel, oi. Eu só estou me lembrando, durante essa discussão, que assim, o que a gente tem agora não partiu de uma pacificação intergrupal, de uma compreensão. Para mim, foi sustentado pelo pau da barraca, Valdo Vieira. Sim, senhor. Então, eu acho que a gente não espera a coisa ficar harmônica para acontecer. Não. O professor Valdo veio com essa função, e assim, Cognópolis em Florianópolis, mas o pau da barraca é o mesmo. Entendeu? Entendi. Então, eu acho que isso a gente não pode esquecer também. Porque a reurbanização é sempre feita de lá para cá. Tá certo? A gente só faz o dever de casa aqui. E eu acho que assim, é importante o papel da gente? Eu estou vendo a frase enfática dele aqui, eu falei assim, ai, coitado, quanto tempo vai levar para a gente chegar na factibilidade da democracia pura? Mas, veja só, ele já está pensando nisso, entendeu? Quando escreveu isso. Então,
É só para a gente lembrar que tem muito mais coisa no extrafísico do que a gente pode imaginar, que tá sustentando a gente aqui também. Sim. Entendeu? Mas que a gente tem que fazer o nosso fazer o dever arroz de com casa. feijão, porque senão não adianta nem essa mega estrutura, se na hora de fritar o ovo a gente não comprou o ovo. Aquela coisa que o aparador vai onde quando o assistente vai atrás do assistido, tá certo? Então, assim, você que vai atrás do assistido. Claro. Então, o amparador vira. Mas se você não for atrás do assistido, outro vai. Então, ele vai para outro. Ele não está dependendo de você para fazer aquilo, entendeu? Claro. Em último caso, ele faz sozinho. Mas ele quer te incluir. Eu acho que é esse o raciocínio que eu faço quando eu vejo isso tudo. Mais alguém aqui para a gente passar para outra pergunta? Fala, André. Eu estava aqui pensando uma seguinte ideia de que a gente já viu outras cidades no planeta que tentaram e tem essa proposta de ser cidade do conhecimento, né? Um exemplo aqui que eu vou citar é Coimbra. Coimbra, você chega lá, está escrito na porta da cidade, cidade do conhecimento. E aí você fala, qual que é o motivo? Uma das grandes bibliotecas da região, super antigas. Não, uma das pioneiras. Talvez uma das pioneiras da Europa e também uma faculdade. A faculdade de Coimbra é uma das mais antigas da Europa também. Se não for a primeira, é a segunda, alguma coisa que o vale. Então, você vê que quando a gente vê na definição que é esse processo da cognopoliologia, é a ciência aplicada ao estudo da Cognópolis, que, na verdade, é um bairro da cognição, do conhecimento, a gente vê que tem que ter esse conhecimento agregado como pilar. Então, eu percebo que aqui, por exemplo, a gente tem o holoteca, tem o holociclo, tem o tertuliário. Então, quer dizer, esse tripé, né, esse trinômio de laboratorial, ele, de alguma maneira, é um dos pilares nossos. Eu acho que o grande desafio para qualquer Cognópolis, que entre esse processo de que a gente está vendo, por exemplo, aí, Santa Catarina bravamente iniciando, pondo energia, então o que eles vão fazer lá para aglutinar pesquisa e conhecimento também? Porque é aquela questão que a gente estava falando, tipo, toda Cognópolis em si, ela tem que inspirar, ela tem que ter esse holopensene, claro, da pesquisa, da cultura. Eu vou lá para que eu vou dinamizar a minha evolução. Senão não chama Cogno. Exatamente. Então a gente vê que o conhecimento ele tem que estar estampado no holopensene do ambiente. Tudo bem? Podemos passar aqui para uma outra pergunta? Olha lá. Efeitologia, página 2888, final da segunda linha. Podem comentar quanto o efeito vinculatório do corpus de valores e interesses evolutivos compartilhados? Efeito vinculatório do corpo de valores e interesses evolutivos compartilhados? Alguém gostaria de comentar algo sobre isso? Quer falar, Fabiano? Eu entendo que isso é a base da Cognópolis, é o primeiro passo, que é justamente o corpus de valores e interesses, o que faz com que as pessoas se dirijam até o local. É isso que o André acabou de falar, é esse conhecimento, esse interesse, é isso que vai fazer com que as pessoas se vinculem. Enquanto vocês conversavam, eu pensava, depois do que a Rosa falou, na questão da persistência. Muitas vezes, a sustentabilidade energética e a RECIM, que a colega falou, vem a partir da persistência. A pessoa tem que fazer fricção de cabeça, você vai encontrar assédios e desassédios do passado, colegas, amigos e não amigos. Então, isso também requer de você uma atitude de reciclagem e, principalmente, de persistência. Se não houver persistência, a pessoa pode simplesmente desistir, jogar a toalha e se incomodar. Então, isso faz diferença também. Mas eu entendo que a base é essa, né? Esse efeito aqui é uma das respostas daquela pergunta que foi anterior, né? A pergunta era sobre o que a gente mais tinha de repercussão aqui, não é? Facilidade ou dificuldade? Não, os desafios da convivência diuturna. Então, eu acho que essa vinculação de valores, né, do corpus de valores, interesses evolutivos compartilhados, é o que nos aproxima, o que nos dá uma certa, vamos chamar assim,
semelhança. Agora, tem aquele outro... É isso mesmo. Aquela outra interação que foi comentada também aqui, que é a interação, divergência, convergência, alguma coisa assim. Convergência e divergência que a Fabiana falou. Então, assim, mesmo com esse corpo, né, corpos de valores semelhantes, de expectativas semelhantes, nós somos extremamente diferentes, como a Dulce falou. Né? Viemos de... E é por isso que existe Cognópolis. Isso, e é por isso que existe. Senão não precisava disso aqui. Exatamente. Entendeu? Isso aqui foi criado... Não precisava, claro que não. É isso que eu acho. Isso aqui foi criado para botar todo mundo junto. A inclusão das diferentes tribos. Então, o corpus de conhecimento da Conscienciologia junta. E nós mesmos, as nossas diferenças, é que vão dar os atritos. Mas é isso que é a base da evolução nossa. Rosa, aí a gente volta de novo para aquele conceito do homo pensene crítico. Eu fiquei pensando muito nesse conceito. Homo pensene, quer dizer, um pensene similar, afim, parecido, mas autocrítico. Quer dizer, as diferenças, a admiração e discordância. A admiração e discordância está lá, implícito, tem que estar implícito na Cognópolis, ou deveria estar implícito na Cognópolis, mas não pode perder a conexão do homo pensene. Se perder a coisa... O binômio admiração discordância, para mim, está implícito nessa interação convergência-divergência. Exatamente. É Quando isso aí. foi lido isso aqui, eu pensei logo no binômio admiração discordância, que é o que acontece com a gente. Então, na convergência e na admiração, a gente pode considerar que tenha esse efeito aí, da mesma ideia, da pretensão evolutiva igual e tal. Mas na divergência e na discordância, tem todo o processo autocrítico para a gente enxergar aquilo que a Dulce falou, discriminou super bem aí. Agora, isso, a resposta está na codigologia. O Código Pessoal de Cosmoética, que tem que ser mais ou menos próximo, e os critérios de composição e implementação do Código Grupal de Cosmoética. Quer falar, Dulce? Tá com Não, só para... acrescentando aí alguma coisa, né, já foi bem falado, mas é que eu não queria deixar de lembrar que esse efeito vinculatório, eu acho interessante que ele, na verdade, é o efeito vinculatório do corpus de valores e interesses evolutivos compartilhados. É o que une. Para mim, isso é o mais forte desse efeito. E ele coloca também no sinergia. Sem o compartilhamento não aconteceria. Não teria combinado. Né? De novo é a sinergia. Isso aí, de que novo, você colocou antes. Né? É a sinergia dessa história. Porque se você ficar enclausurado dentro da sua realidade, você não está compartilhando, ou está compartilhando menos do que poderia compartilhar. E aí a sinergia, que é o que se espera, não existe. Fala. E os sinergismos, ele coloca aqui no primeiro sinergismo dos acertos entre as pessoas afins. O acerto entre pessoas afins, exatamente. O acerto grupo kármico. Eu lembrei aqui da questão dos princípios evolutivos dos intermissivistas. É isso. Que nós somos, que é, digamos, né, a princípio, né, a maioria que está aqui na Cognópolis, né, aqui em Foz do Iguaçu, são intermissivistas, né, que tem um objetivo comum, né, que é também que no fundo é evolução. É evolução. Lá no fundo, a evoluciologia é para estar por detrás de todo mundo. Se é que existe algo que nos une dentro das nossas desuniões, desavenças e sei lá e o quê, é o problema da evolução, a evoluciologia. Cada um no seu jeito está buscando acelerar o processo evolutivo, né? Abel, e outra questão que eu fiquei avaliando sobre a questão da família, nossa, maior consciencial, que o Valdo falava aqui, né, muitas vezes. Será que a gente tem, cada um seu grupo, né, seu grupo karma, mas por que aquela questão de chegar aqui, vir para cá, né, em função de uma família grande que existe aqui, que é a nossa família consciencial, dos reencontros, né, que a gente tem? Inclusive, tem uma pergunta aqui nesse sentido, olha, que pode ser que ajude. A pergunta é assim, ó, quais os principais fatores que determinaram vocês, cognopolitanos, pioneiros de Foz, a tomar a decisão de mudar suas vidas, sair de suas cidades e ajudar na construção da primeira Cognópolis no planeta? Quem sabe se a gente buscar
esses fatores determinantes, a gente vai encontrar esse código vinculatório e depois compartilhado. Alguém quer falar alguma coisa nesse sentido? Que fator? O que fez você despencar? Essa aqui despencou de Leiria. Vocês conhecem Leiria? Lá em Portugal. Ela despencou de lá e veio para cá. O que faz uma pessoa sair de onde ela está e vir ajudar na construção da primeira Cognópolis? Fala. Você lançou a pergunta, é isso? Eu lancei. Não é retórico, não. Não, eu estou lançando aqui uma pergunta aqui de uma colega nossa. Tá bom, beleza. Gente, só um detalhe. Lembrando, sim, o que a gente fala aqui pode ajudar nas demais Cognópolis, tá? Perfeito, então, perfeito. Vamos perfeito. lá. Então, até eu estava falando num curso recentemente sobre isso, que muitas vezes a gente tem uma visão pequena daquilo que a gente chama de ProEx, né? Que geralmente assim, a pessoa vê lá o que é programação existencial, ela estudou o curso intermissivo, vem para cá, ela nasce, aí tem a fase executiva, a fase preparatória, e aí fica nisso, que a pessoa ela pega os conceitos da Conscienciologia, entende alguns conceitos gerais, aplica para ela, aplica na profissão dela e pronto. E na realidade, o que a gente fala em termos de ProEx aqui, em termos da Conscienciologia, existe o conceito que aí aplica isso, que é o conceito da Max ProEx grupal. E no meu caso, especificamente, foi isso que me atraiu para cá, que é fazer parte de uma Max ProEx grupal, que é ajudar a constituir este holopensene, este ambiente, que aí, evidentemente, eu tenho mais afinidades com alguns processos do que outros, claro, mas tenho uma afinidade com muitos processos aqui, tanto que eu já passei por várias ICs, por vários projetos, né? Mas principalmente ter afinidade com isso e, claro, tem a ver com a confluência daquilo que eu pretendo fazer nessa vida, nessa minha ProEx, né? Então, eu morava em São Paulo, e dentro daquela cidade, até 2002, eu entendia que aquilo que eu desejava fazer, eu não ia conseguir fluir da maneira satisfatória naquele ambiente, naquele local, naquele holopensene. Por quê? É tanto elemento dispersivo e de, vamos dizer assim, até mesmo de atraso de vida, né, em termos de trânsito, poluição, que eu cheguei à conclusão que eu estava perdendo tempo com aquilo e eu precisava aplicar meus esforços em um ambiente que favorecesse mais sair algum saldo do meu trabalho, da minha energia sendo aplicada, né? Então, falando do meu caso, é isso daí, né? Mas acho que cada um tem as suas motivações, né? Pessoais, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Fala, André. Eu queria entrar também, principalmente nessa condição que o Alexandre está falando, porque quando a gente olha, por exemplo, nós viemos de São Paulo, né? E São Paulo, do ponto de vista de oferta de informação, biblioteca, livraria, oportunidade de emprego, conforto, informação, entretenimento, teatro, cinema, ou seja, se tem, na verdade, um banquete, né, ou seja, para suas dispersões. Além disso... Não, mas tem coisa... Calma, André, calma. Tem coisa cultural, tem coisa interessante. Não, tudo muito interessante. Tem que saber usar, que nem é que nem a internet, você tem que saber usar. Mas é um banquete para você se dispersar também. Além da quantidade de horas que a gente perde no trânsito. Aí sim, né? Aí sim. Além dos poluentes da atmosfera. Aí sim, indefensável, aí já é indefensável. Então você começa a ver que, de fato, uma das coisas que a gente vê, por exemplo, nós estávamos lá em São Paulo, a gente via que tinha um trabalho, pelo menos eu sentia, determinada situação, que eu tinha um trabalho a fazer, a realizar, e que eu estava vinculado àquele trabalho, eu tinha que me liberar daquele trabalho. Me liberar do ponto de vista de fazer o máximo para aquela região, para aquele contexto, itinerâncias, atendendo pessoas que estavam naquele raio de ação, porque aquilo permitia você fazer um nível de trabalho. E aí, o que em determinado momento eu percebi é que eu estava liberado daquilo. É como se eu já tivesse realizado aquela mini meta de ProEx, com relação à família, com relação à cidade, com relação a uma retribuição daquilo que você recebeu naquele lugar que você nasceu ou que você viveu. Aí, o que acontece? Basicamente, a gente percebe que muitos que vieram para cá, e o professor Valdo, ele falava um pouco sobre isso, que é um marco de divisão, quando você saiu do teu ambiente e veio para cá, isso era um autoenfrentamento quanto a pioneirismo, a questão de tô para o que deve e tô para a ProEx, eu quero realmente fazer algo diferente, eu quero de alguma maneira ajudar uma questão maior. Então, quando tem essa divisor de águas,
a pessoa ela abre mão de algo. Então, a gente não tem ninguém aqui que está na Cognópolis, eu visualizo dessa forma, que não abriu mão de algo que gostava, ou, por exemplo, vínculo com parentes, pessoas, ou seja, afetos. A gente teve que abrir mão, por exemplo, tem gente aqui que convivia com praia, mar. Então, a gente vê o seguinte, eu que vivi também numa cidade, né, que tinha acesso ao mar, a gente sente que isso é uma ideia do tipo, olha, a programação existencial, o processo grupal, ele é mais importante do que o meu desejo, ou as minhas vontades, ou o meu conforto, por exemplo, de ter ali peças de teatro, ter ali situações que são muito à mão, né? E você vê que está numa cidade menor, você vê que aqui o trânsito é diferente, mas os acessos e as oportunidades são diferentes. Então, isso eu acho que é uma coisa importante. Tem um ponto em comum, que eu acho que norteia essa resposta, e que é claro que as gradações, eu vou saber quais são elas, eu não tenho condição de medir de cada um, mas é uma coisa simples, chama inteligência evolutiva. Então, a minha inteligência evolutiva, na época, foi muito egóica. Eu queria só dar o depoimento, eu fiquei pensando se eu falava ou não, mas eu acho que pode ajudar também. Eu, quando pensei de vir para cá, foi em 2001, não tinha esse boom assim de vir para cá. Eu pensei em mim. Eu pensei, tinha um conceito de desperticidade, que eu achei que aquilo que era o ó do Borogodó, e só aqui que eu ia ter a oportunidade de ver um desperto trabalhando. Então, eu não vim pensando em ProEx, Max ProEx, não vim pensando em nada. Eu vim pensando em eu aprender como é que funciona. Outra coisa também, o meu mental soma era desenvolvido na área da ciência, mas era completamente bloqueado na área da conscienciologia, da paraciência. Então, eu vim para cá para desbloquear meu mental soma. Eu vim aqui para mim, entendeu? Eu não tinha noção de ampliação de campos, não vim com essa expectativa. Até porque eu vim e eu falei com o meu pessoal lá de casa, eu vou 2 anos, eu aprendo tudo e volto. E estou aqui até hoje. Desde 2001 você está aprendendo? Desde 2001. Você está aprendendo desde 2001 e ensinando também, né, Eu sou muito tapadinha, né? Porque até hoje eu não aprendi tudo ainda, mas enfim. Então, assim, gente, eu acho que muitos de nós, se teve essa expectativa, sabe? Eu acho que é interessante. Eu me lembro que lá por volta de 2005, 2006, estava no holociclo, e aí o professor Valdo olhou para mim e falou assim, você percebe que só agora que você está entrando na sua Max ProEx grupal? Eu, né? Eu estava aqui, trabalhava direto com ele aqui, entendeu? Mas só, assim, um tempo depois que eu estava aqui, é que eu comecei a... Eu já estava trabalhando, já tinha grupos, assim, daquele de expansão de verbete, aquele negócio todo. Trabalhava com ele, né? Mas, assim, a concepção, o trabalho mesmo, levou um tempo para acontecer, entendeu? Rosa. Então, eu só estou dando esse depoimento, porque qualquer que seja o motivo de vir para cá, eu acho que pode ser válido. Na linha do que a Rosa colocou, juntando o que o Alexandre e o André falaram agora, o professor Valdo ele trouxe a segunda lei em legislogia, na página 2889. Ele falou ali da lei do maior esforço. Eu queria retomar de novo esse conhecimento da persistência, porque muitas vezes não é claro o motivo pelo qual a pessoa chega. Ela não tem essa clareza que o Alexandre tinha ou que algumas pessoas têm. Às vezes é alguma coisa, provavelmente vinculada à inteligência evolutiva, que faz com que a pessoa persista. E quando ela persiste, ela começa, então, a se modificar. Então, tem um mecanismo interno da própria pessoa que ela precisa de desenvolver para se manter na própria estrutura da Cognópolis, porque assim como tem muito amparo, também tem muito contrafluxo natural de quem está chegando. Então, entender isso, a pessoa começa a entender à medida que o tempo vai passando, que ela vai se desenvolvendo. Porque, veja bem, ela tem que arrumar emprego, tem que se estruturar, tem que se sustentar financeiramente. Tudo isso não é de um dia para o outro. A pessoa muda toda a vida dela e se reestrutura. Então, esses primeiros passos, inclusive o próprio professor Valdo falava, olha, os primeiros 6 meses se organizem, se estruturem a base, né? Você falou da base, que é super importante. A própria pessoa precisa se estruturar. Aí sim, com persistência, ela começa a ter a visão que a Rosa trouxe, que vai ampliando. Agora, a gente só lembrando, essa pergunta veio da equipe da Ortocognitivos.
Então é o pessoal que está querendo criar uma cognópolis. Não, é só um adendo que eu acho interessante, porque para mim isso se insere também dentro da inteligência evolutiva, que está sendo falado aqui, pela Rosa, pela Fabiana. Né? Porque assim, aparentemente é uma questão mais de ter clareza ou não. Mas assim, gente, eu considero que inteligência evolutiva também é você saber o que você não quer para você. Eu também acho. Então você pode saber o que você quer para você, ou você pode saber o que você não quer para você. Isso também é inteligência evolutiva. E veja, que pessoa que se muda de uma cidade para entender um pouco mais o conceito de desperticidade, gente, vamos ser francos. Isso é inteligência evolutiva pura. Isso é inteligência evolutiva, é só uma questão de clareza com relação a, sei lá, valores, metas e tal, mas para mim se insere nisso que você falou, o viés comum, a demonstração de inteligência evolutiva. Minimamente todo mundo tem. E nesse caso nem é minimamente, é bastante. Não, estou dizendo assim, eu não sei na média, mas mínimo tem, exatamente. Não adianta tirar o corpo eu acho fora. que isso daí é uma coisa que deve ser valorizada. Assim claro que é a mesma coisa, eu também não tinha noção de muita coisa quando eu cheguei aqui, e isso vai se ampliando, vai amadurecendo, e assim é com todos nós, né? Mabel, posso complementar? Pois não. Eu queria dar meu depoimento que eu achei interessante, assim, né? Para, lógico, fazer um somatório junto com os colegas aqui, que eu endosso tudo que foi falado aqui. Eu acho interessante que na minha casuística foi, vamos dizer assim, a bússola consciencial do curso intermissivo. Porque o que me trouxe, vamos dizer assim, a se juntar os colegas aqui da Maxiproex e aqui de Foz do Iguaçu, foi o professor Valdo Vieira. Para mim foi um marco o dia que eu conheci o professor Valdo. Foi, vamos dizer assim, uma espécie de reconhecimento. Aí, mais tarde que eu fui entender, porque eu pensei muito, refleti muito, por que aquele impacto, conhecer aquela pessoa foi tão marcante na minha vida, vamos dizer assim, foi o divisor de água, foi o que causou uma série de mudanças na minha vida, né? Aí, depois, mais tarde, que eu fui refletir, foi o curso intermissivo. E foi uma coisa chamada Zéfiro. Exatamente, o curso intermissivo, os livros deles. Eu lembro bem assim, que quando o professor Valdo dava curso, eu estava atrás fazendo, eu queria ler os livros deles. E foi através dele que eu fui chegar aqui. Então, para mim, no meu caso, a bússola consciencial foi o curso intermissivo, de chegar e participar. De novo, a inteligência evolutiva. Se a gente fizer uma resposta chavona, a resposta vai ser inteligência evolutiva, eu acho. Vai permear tudo, eu acho. De algum nível vai permear a inteligência evolutiva. Quer falar, Edu? Quero. O que eu acho importante dentro disso, né, na medida que a gente começa a conviver aqui na Cognópolis, chega um determinado ponto que isso fica tudo muito bom, a gente começa a ter contatos melhores, isso mexe com a gente, mas nós não podemos esquecer assim, como é que é conviver com inteligência evolutiva fora da Cognópolis, ao mesmo tempo que você está aqui, está interagindo aqui, você replicar isso lá fora. O que eu vejo, né, é que, às vezes, algumas pessoas elas entram numa bolha mais protegida, elas vivem muito bem dentro desse contexto, mas há uma certa dificuldade, uma vez vivendo nessa bolha, de conviver lá fora, de entender melhor. E o que eu queria chamar a atenção é isso. O nosso papel é assim, nós experimentamos algo melhor, adquirimos mais conhecimento, modos de funcionar, e lá fora aumenta a nossa responsabilidade de atuação com inteligência evolutiva, onde é que a gente vai efetivamente fazer assistência, levando para fora, no convívio, no dia a dia. Eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente está aqui na bolha, às vezes a gente aumenta a expectativa até dos próprios integrantes da Cognópolis. A gente espera do outro porque supõe que ele sabe mais, espera um comportamento que às vezes o nível dele ainda não consegue dar. A gente forma uma expectativa irreal daquilo que pode ser dado, né? Então é bom a gente ter esse discernimento para a gente conseguir ter uma interação bem mais útil, né, nos vários ambientes. Edu, sabe que esse tema é um tema que um dia a gente vai ter, eu acho que a gente tem que aprofundar. Porque essa noção de lá e cá me incomoda profundamente. Então quer dizer que eu passo ali a bobear que agora eu entrei e eu sou outra. Não consigo entender isso. Eu entendo que são realidades às vezes distintas, tudo bem, mas a noção de comunidade, ela tem que estar inserida no todo, né? Não é isso que você está querendo falar?
Eu acho que esse pensamento é o ideal. Eu mesmo, no meu dia a dia, até por uma questão de trabalho, eu navego em vários ambientes diferentes, Exatamente. desde aqueles mais difíceis até aqueles mais fáceis. Mas ter essa noção é importantíssima para que a nossa manifestação ela seja mais interassistencial, né? Tudo bem. Uma das coisas que me chama a atenção é que a ideia principal que o Valdo falava sobre de ter um campus, inicialmente, era de criar um ambiente homeostático em que os voluntários poderiam compartilhar as suas experiências e aprender melhor mais uns com os outros. Porque a gente sabe que em qualquer instituição IC, principalmente espalhada aí no Brasil e no mundo, a gente sabe que a vida é difícil, que você não tem tempo de conviver uma pessoa com a outra, não tem uma oportunidade de você aprender com os trafores dos colegas e, de alguma maneira, ter essa ajuda mútua. A gente percebe que quando você tem nas unidades maiores, né, seja do IPC, seja de qualquer instituição conscienciocêntrica, isso já cria esse clímax mais positivo de interação. Então, você sente que aquela energia, que aquele grupo, você não está lá voluntariando só pela ideia. Você está voluntariando porque você vê que aquilo é um processo favorável à consciência e tem uma amizade evolutiva entre as pessoas. E o que eu vejo que o que pega muito na nossa Cognópolis é um processo da amizade evolutiva também. Então, o professor Valdo, ele foi um chamariz, ele foi uma pessoa e é uma pessoa-chave, não deixou de existir, mas eu vejo que o que está vinculando todo esse nosso trabalho é o processo nosso de passado, é essa oportunidade de acertar as arestas uns com os outros. Então, é o ganha-ganha. Uma coisa que as pessoas elas têm que deixar de fantasiar é achar que aqui é tudo maravilhoso. É igual, muda para um condomínio conscienciológico, você vai ver como que é uma reunião de condomínio, né? Participe como ouvinte, né? Participe como ouvinte de uma reunião de condomínio. A gente podia colocar aqui na e aí tem as suas experiências. Antonimologia, a gente poderia colocar assim, ó, terra prometida. Não é? Não é a terra prometida, não é. Aqui é para ser construída, não é isso? Mais alguém? Posso mudar aqui o tema? Tem uma pergunta que é de Curitiba, que é da Fatologia, página 2887, segunda linha. Quais as facilidades e dificuldades existentes nesse balão de ensaio da descrenciologia teática, com tantos intermissivistas vindos das mais diversas retroculturas com suas crenças arraigadas? Vocês querem que eu repita? Isso aí para dar um tempo para pensar, né? Quais as facilidades e dificuldades existentes nesse balão de ensaio da descrenciologia teática, com tantos intermissivistas vindos das mais diversas retroculturas com crenças arraigadas? Pode falar, seu Gelson. Escutando todos os colegas falando aí, e todos eles já com uma experiência maior que a minha, né? Eu cheguei na Cognópolis há um ano e meio atrás. Então, esse balão de ensaio, que para mim, foi a grande diferença, que nem o André estava falando, sair de São Paulo. Eu saí de Canela, do Rio Grande do Sul. E mais ou menos nessa condição, assim, um balanço, eu fiz já o que podia ter feito, e a possibilidade agora nem imaginava de vir a Foz. De repente, estou aqui em Foz. Então, o que acontece? Esse balão aqui, ele é um balão que te faz que as coisas aconteçam muito mais rápido. Uma reciclagem que tu, às vezes, leva um mês para fazer fora daqui, aqui tu faz numa semana. As diferenças aqui, os grupos tu tem... que estão aqui, as personalidades que estão aqui hoje, que você já viveu em vidas passadas, e essa diferença é que faz a diferença. Porque a questão de tu fazer a tua autocrítica, a heterocrítica dos colegas, tudo isso é que faz que as coisas tenham uma velocidade muito maior. Então, por exemplo, aqui, o balão de ensaio, o favorecimento da passagem da teoria, a vivência dos princípios conscienciológicos, né? A geração de oportunidades para amadurecimento consciencial.
Esse é o ambiente que é criado aqui por essas diferenças. Então, aonde você tem a admiração, discordância, você faz a heterocrítica, a autocrítica. Isso, para mim, foi a experiência mais impressionante que eu tive de sair de uma cidade e vim para uma Cognópolis. Gente, isso me faz lembrar, alguém quer falar mais? Só queria fazer uma pergunta, depois vocês pensam e respondem. Para vocês, qual que é o mega trafor da Cognópolis? Mas antes disso, vamos na descrenciologia. Para mim tem a ver com que também é uma resposta para isso que você está perguntando. Para mim, aqui, o mega trafor é esse holopensene reciclogênico. Entende? Que tem a ver com a questão das facilidades e das dificuldades, né? Eu acho que na verdade, as dificuldades, eu acho que são, na verdade, oportunidades evolutivas. Então, aquilo que eu estava até falando da questão da convivência, eu acho que a questão da convivência sadia tem a ver com todas as pessoas elas estão caminhando para o mesmo objetivo, quando que seria a questão evolutiva. E aí aparece, lógico, as pessoas, a diversidade, a pessoa vai quebrar a cabeça, vai encontrar os desafetos do passado, e aí você vai tendo que se adaptar e com isso você vai andando para frente, né? Agora, por isso eu entendo essa dificuldade mais como uma oportunidade. Agora, o que eu consideraria uma convivialidade que não seria sadia é quando um está querendo puxar, quando há subjugação, quando um tem processos evolutivos e outros querem, às vezes com boca torta do passado, não é? Mantendo outro tipo de padrão que não seria evolutivo para a convivialidade sadia. E aí, quando eu falei da convivialidade naquele momento, não é no sentido de todo mundo dando beijinhos nos outros. É todo mundo caminhando para o mesmo objetivo da evolução, né? E não da subjugação. Eu quero Alguém falar, mais Mabel. quer falar? Assim, eu vou falar primeiro sobre a dificuldade em relação a essa questão das crenças, é que assim, temos uma tendência a pensar ou achar que, sabendo na teoria, a gente já sabe na prática. Eu acho que esse é um dos maiores problemas que eu vejo aqui. Tá? A pessoa conheceu, leu Prosologia, leu isso, leu aquilo, fez o curso tal, mas o processo da reciclagem propriamente dita, aplicada, ela não aconteceu ainda, mesmo porque não é assim, né? Que acontece. Então, é um processo. Então, é uma das coisas que eu tenho percebido, tanto em relação a mim, quanto em relação às pessoas. A gente tem uma tendência, né? Eu estou lá no Recim 2, a gente tem uma tendência, mas isso eu já sei. Sei nada, eu sei teoricamente. Na prática, eu ainda não consigo manifestar aquela forma, aquele trafor que eu já conheço como importante para mim, ou aquela reciclagem dentro do processo. A outra é o que você já falou, são as oportunidades evolutivas favoráveis, então, as oportunidades evolutivas que a gente tem todo o tempo, né? Você vai no café, nos condomínios, né? Não são só nos cursos que a gente está reciclando, é no nosso trabalho, nos locais, enfim. Aqui é tudo mais intensificado, podemos dizer assim, muito mais otimizado. Eu também gostaria de falar desse balão, foi o que me chamou muita atenção quando eu li a primeira vez o princípio da descrença. Não acredite em nada, né? Tem mesmo que está vendo aqui, e eu falei, o que está falando nesse princípio? Esse me fez refletir. Foi o princípio que mais atraiu os intermissivistas para a Conscienciologia. Foi feita uma pesquisa. Aqui, uma vez, o professor Valdo era vivo ainda, né? Ele fez essa pesquisa, alguém fez, não sei, e o princípio que mais chamou a atenção, que mais trouxe o intermissivista para a Conscienciologia foi o princípio da descrença. Então, falando sobre... E nesse princípio foi o que eu linkei com o quê? Com as minhas vivências de serexologia de vidas passadas, minhas experiências e o que eu podia trazer para aqui agora e qualificar e ajudar no grupo. Foi isso que eu fiz, esse link, esse relacionamento. E foi isso que me fez eu vir para cá e trabalhar em cima disso. Mas é aqui que eu vou fazer isso, é aqui que eu vou qualificar. Vou fazer as minhas recim de vidas passadas, que eu usei assim e estava equivocada. Então, foi isso que me chamou muita atenção, foi o princípio da descrença. Ok. Rosa? Aquela pergunta que você fez do holopensene, do Megatrafor, eu penso que seja o holopensene grupal evolutivo, da inteligência evolutiva. Eu falaria a mesma resposta. Porque aí a reciclagem vem tudo em função disso, porque senão você não tem... Qual o interesse que você tem de fazer reciclagem se não tiver uma visão
que aquilo é evolutivo, né? Eu diria que a pressão, pressão, pode ser a pressão holopensênica evolutiva. Da inteligência evolutiva, evolutiva. Eu pensei que fosse isso. Agora, o balão de ensaio, eu não consigo parar de pensar no CCCI, que é cacique, 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 índio. Só para a gente entender a dificuldade que tem, né, de morar. Mas é uma dificuldade que é suplantada pelo megatrafor da grupalidade, com objetivo evolutivo, né? E aí, para aplicar o princípio da descrença, não acredite em nada do que a gente está falando. Vem para cá, viva aqui um pouquinho, mesmo que seja uma semana, 2 semanas, né? E depois você vai tirar suas próprias conclusões. Eu acho que a maior facilidade para o princípio da descrença é o grupo. Quando a pessoa começa a falar, presta atenção, você já bota o dedão na pessoa, ou bota em mim, e a gente acorda. O grupo ajuda muito nesse princípio da descrença. Quer falar, Irmânia? Assim, quando eu vim para cá, eu me lembro que eu vi em 1999, tinha pouca coisa aqui, acho que tinha uma casinha branca ali, mas eu acho que a própria energia, assim, de saber que isso aqui ia virar uma comunidade, me atraiu bastante, porque a questão da comunidade, eu sempre achei interessante, só que eu acho que eu tinha uma visão romântica, entendeu? A terra prometida, né? Aquela coisa mais mística também, né? Aquelas comunidades alternativas, sabe? E claro que não era isso, mas eu acho que no minha pensanidade... No seu imaginário, né? No seu imaginário. No meu imaginário tinha muito isso. E aí eu falei assim, nossa, eu um dia venho morar aqui. Mas já estava cheia de filhos, né? Casamento, a profissão lá no interior da Bahia. Demorou bastante para eu conseguir chegar, só cheguei em 2014. Mas, assim, já em Melim, porque estava bem desviada, e eu acho que assim, essa questão da dificuldade aqui que eu vejo é de você experimentar mesmo, né? Então, assim, não dá para acreditar no colega, só porque você acha que ele é intermissivista, ele é perfeito, aí no dia a dia você vai vendo ali os trafares, os trafais, os seus também, porque às vezes tem uma questão religiosa assim, implícita na gente, né? Porque há uma comunidade, vamos dizer assim, mais relacionada ao extrafísico, e a gente coloca a questão da espiritualidade, é tudo perfeito, e não é nada disso, né? Aqui a gente está construindo a cada dia, a cada artigo que você faz, verbete que você defende aqui na convivialidade, aí essas coisas vão caindo por terra, né? Então, é uma dificuldade, mas, ao mesmo tempo, é o que vai facilitando a gente a mudar. Então, eu vejo que, em mim, essa questão mais religiosa, mística, foi o mais dificultador e que tem tudo a ver com o Quer dizer que, na verdade, a maior dificuldade está dentro da gente, né? Provavelmente seriam as nossas crenças, nossos esquemas, assim, retrógrados. Porque, né? pensa aí, antigamente a gente era o quê? Muitas vezes monge, ia para uma comunidade ali estudar ou escrever, ou uma comunidade religiosa. Pela primeira vez, a gente se reúne dessa forma aqui, né? É diferente, é muito diferente. Então, às vezes, eu acho que aquelas retrosinapses chegam, de vez em quando, ali, vão se inserindo, e você pensa sobre isso. Perfeito. Edu? Eu acho que, falando em Cognópolis, do mesmo lado que a gente tem aquele traforda, aquele holopensene facilitador, com uma oferta gigante de conhecimentos, nós temos também uma condição onde os traços conscienciais são evidenciados. Traços esses que, dependendo de onde a pessoa mora, eles são camuflados. E aqui não, aparece. E isso provoca, né, uma reciclagem, né? A pessoa ela tem que mexer. Não tem como ela passar despercebida sem mexer naquilo que é necessário. Perfeito. Edu, você quer falar, Alexandre? Acho que uma coisa interessante aqui para lembrar, uma coisa que eu tenho reparado ultimamente, assim, né? A gente tem se deparado com uma novidade nos últimos tempos, que está chegando uma nova geração na Conscienciologia que não conheceu o professor Valdo Vieira e está aqui trabalhando. Então, isso é uma coisa, para mim, um pouco estranha, assim, sabe? Do ponto de vista de parar para pensar, porque há alguns anos eu não tinha parado para pensar sobre essa possibilidade, mas a maioria de nós aqui, muitos, né, teve contato com o professor Valdo, até colocou como motivo principal de vir aqui para Foz esse contato impactante com o professor Valdo. No entanto, nós temos uma nova geração que não teve contato com o professor Valdo. Exatamente. E está trabalhando na Conscienciologia. Então, me parece que esse ambiente da Cognópolis, hoje aqui em Foz e futuramente em outras regiões,
de alguma maneira, ele mexe com o processo do curso intermissivo. Algo que antes o professor Valdo conseguia fazer na pessoa dele e em certos cursos, quando tinha só o IPC e depois com outras instituições, parece que o ambiente da Cognópolis ele faz isso por si, né? Por si no sentido de que ele é mantido por mais pessoas e o ambiente está instalado. Tem laboratórios, tem cursos, tem dinâmica, tem o holociclo, tem a holoteca, etc., né? E esses ambientes todos, de alguma maneira, a pessoa aproveitando isso de alguma maneira impacta a pessoa, mexe com a memória dela, com o curso intermissivo dela e ela se vira. Mesmo, né, assim, com a ausência de personalidades que de repente começaram o trabalho e tudo mais. Então acho que esse é um ponto muito sério que a gente precisa dar mais valor para isso, né? Porque é de uma inteligência isso que o professor Valdo fez, esse início desse trabalho, porque na verdade ele preparou toda uma atmosfera, um ambiente para ele dar tchau para a gente, né? Quer dizer, esse processo de alguma maneira é para evitar esse impacto em todos nós, né? De alguma maneira, está tudo aí para a gente usufruir, para a gente tirar proveito a partir disso. Eu queria pegar essa ideia que você trouxe, Alexandre, e a ideia do que a Rosa também falou, de estudar e conviver ao lado de desperto. Só que o que acontece? Hoje, a gente está vendo que a CCCI já está aparecendo muito mais gente desperta. Então, a comunidade de despertos, dentro de um processo de proporção, isso vai fazer esse atrator evolutivo, né? Ou seja, de mais pessoas do passado que começam a chegar, porque mais dinâmica parapsíquica, mais gente desperta, mais possibilidade de você sentir-se bem, às vezes pela primeira vez, naquele ambiente em que é homeostático. A gente tem ambientes que aqui na própria Cognópolis, a gente sabe que ali é um ambiente limpo, ou seja, que a pessoa pode estar com contato com o seu amparador. Então, esse atrator, esse atrativo prático, ele está sendo retroalimentado. E isso é uma coisa importante. Mabel, eu queria trazer um conceito e fazer uma contribuição no sentido de que, para a gente pensar daqui a 50, 100, 200, 250, 300 anos. Eu queria trazer o conceito que o professor Valdo trouxe para nós, que é o conceito de pré-intermissiologia. Esse conceito ele fica bem claro, tem um vídeo especificamente na internet, que é só digitar pré-intermissiologia no YouTube, que o Felipe explica bem sobre o conceito. Acho que vale a pena, para quem não conhece, retomar ou digitar. E aí uma reflexão, que é como está o nosso epicentrismo e a nossa capacidade de desassédio para epicentrar o acolhimento de todos os tipos de pessoas. Por que eu trago essa reflexão? Porque daqui a muito pouco tempo, nós é que vamos estar fazendo o papel do professor Valdo. Então, fica... Cada um no seu cada ambiente. Um no seu ambiente, no seu mundo. A gente já vivencia isso em ambientes familiares, em grupos menores, mas daqui a muito pouco tempo, o papel vai ser nosso, é uma passagem de bastão. Então, fica aí a reflexão para a gente pensar e não tem uma resposta assim, específica. Né? Eu fiquei lembrando essas novas Cognópolis que estão surgindo aí. E eu lembrei, né, tempo passado lá, né, quando o professor Valdo ele fazia o chamamento que ele fazia para nós chegarmos até aqui a Cognópolis, né, no início do início lá, né, que havia aqueles cursos que puxava nós para cá, né, e, inclusive assim, lembra o Hotel Redondo lá que a gente muitos, né, cursos ele chamava para a gente ir para lá, né. Então acho que é uma ideia também para essas Cognópolis novas que estão surgindo aparecerem na mídia, chamando os intermissivistas, sabe, fazer um chamamento. Eu mesmo, de repente, vou ter curiosidade de conhecer lá, porque eu não sei se é exatamente aqui que de repente eu vou ficar, né, toda a minha existência. Então, olha, né? fica o convite, vou aproveitar para a Fundação Assembleia Geral de Constituição da IC Ortocognitivos, que é uma associação internacional para a implantação da Cognópolis em Santa Catarina. Isso vai acontecer no dia 18 de maio, lá em Florianópolis, junto com um curso de campo que se chama Práticas de Paradiplomacia, com os professores Marina Tomás e Luiz Gonçalves. Então, você está fazendo o chamamento das Cognópolis Nova. Nós vamos estar mês que vem com, aliás, o jornal, hein? Mês que vem com o lançamento de uma nova, né, de um trabalho para uma nova Cognópolis. Amanhã, gente, só alguns recados. Vai ter uma tertúlia à tarde, também um verbete do professor Valdo, que é filão autoevolutivo. É bom pensar, filão autoevolutivo. O círculo de amanhã vai ser autopsicoteca,
cápsula do tempo pessoal, né, a construção da cápsula do tempo pessoal, e a tertúlia matinal, no domingo, dia 22, é com o professor Alexandre Nonato. O tema é Serenário, bastidores multidimensionais do experimento, e a especialidade é a infecciologia. Alguém tem alguma coisa para falar? Posso trazer uma outra questão aqui? Tem uma pergunta que é assim, gente, ó, Crescendologia, página 2888, terceira linha. Poderiam comentar sobre o crescendo visionarismo para a prospectiva em relação ao verbete? Crescendo visionarismo para a prospectiva em relação aqui ao verbete. É uma pergunta de Portugal. Eu acho que se é de Portugal, é ela que vai responder, ou o Chataloff. Não é? Ou é a Paula, e eu não tenho nada com isso. Não tenho nada com isso. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que a gente já falou uma porção de coisa disso, hein? A gente começou aqui a tertúlia, eu não sei se é esse o foco do professor Valdo, né? Mas quando eu vejo crescendo visionarismo para a prospectiva, é assim, ó. Você está fazendo ou participando de uma Cognópolis, né? Ele pensou nisso, então, uma possibilidade. Ele pensou nisso, gente, em 1996, que ele pensou não, que ele... 96 não, peraí. Não, 96, porque o CAEC já existia, mas o termo bairro do conhecimento foi depois. E ele trouxe essa ideia, ou seja, ele teve essa perspectiva, esse visionarismo de criar um ambiente assim, do nada. Chegou aqui, tinha porco, né, nesse terreno aqui, e esse visionarismo, olha no que deu. Mabel, antes da Paula falar rapidinho, em 99 ele trouxe aquele conceito lá no FIC de reurbanização. Né? Mas o termo Cognópolis ele escreveu num boletim, ou no jornal da Conscienciologia, não me lembro. Eu lembro perfeitamente o dia que ele escreveu, porque ele veio falar com a gente, ela não foi no Rio de Janeiro. Ele falou assim, olha isso aqui. E ele tinha escrito lá, Cognópolis, que é a cidade de conhecimento. Ele batia na mesa, é assim que vai ser Foz do Iguaçu, né? Ele fazia. Então era esse visionarismo, né? Eu entendo esse visionarismo que tem a ver com essa paraprospectiva, que na verdade é a construção de uma Comunex, né? Agora daqui para diante, né? A gente pode olhar daqui para frente, né? No caso, mas é assim, isso tem a ver até com aquilo que eu já tinha falado, da reprodução intrafísica do holopensino intermissivo. Quer dizer, que a gente torne esse ambiente intrafísico cada vez mais extrafísico, onde a gente consiga ter essa cosmovisiologia multidimensional estando no intrafísico. Então, quanto menos gap a gente tiver entre o intrafísico e o extrafísico, é o melhor. Eu acho que é isso que ele quis aqui esse seria o visionarismo dele aqui na Cognópolis. É como eu penso que é um pouco isso também, mas assim, olhando o conceito de crescendo, né? Que o visionarismo, por exemplo, ele está montando uma Cognópolis. Então, ele tem que ter a visão intrafísica, né? O visionarismo intrafísico, e num outro patamar, num outro paradigma, sabe? Ele tem que ter uma perspectiva, uma paraprospectiva, uma perspectiva multidimensional. Então, quando você fala no crescendo, assim, a mim passa uma mudança de categoria de coisas. O visionarismo está num paradigma mais intrafisicalizado e o paraprospectiva está num paradigma maior, mas assim, é na mesma Constituição. Então, quando ele pensou aqui, ele pensou, é como se fossem dois vieses, né, do negócio. Ele pensava aqui na construção intrafísica e, ao mesmo tempo, ele já tinha uma perspectiva da onde se ia chegar. É claro que tudo isso vai mudando com o tempo, mas são dois aspectos. Assim, e o crescimento é porque muda de paradigma. Um é intrafísico, o outro é multidimensional. Para mim é isso. Agora, a gente, independente nessa acepção correta ou não que o professor Valdo quis dar, né, porque fica difícil a gente saber, o fato é que a gente pode fazer uma perspectiva nossa, ainda que errada, né? Pode ser assim, aproximações simples, mas do que é, o que será,
do nosso futuro depois de ter vivenciado isso. Se for uma vivência satisfatória. É uma paraperspectiva, né? Em outras palavras, o que significa, na nossa realidade evolutiva, participar disso. Entende? Exatamente, para cada um. Eu não sei responder isso, óbvio, mas alguma coisa deve significar. Você está falando de paraperspectiva, quer dizer, quais seriam os efeitos disso? Você falou em termos intraconscienciais, né? Não só intraconscienciais, mas assim, de caminhos, novos caminhos que as suas próximas vidas vão tomar a partir dessa experiência atual. Mas eu vejo isso mais em termos... Eu acho que isso tem... aquilo até que o Alexandre falou, eu acho que eles têm uma repercussão que a gente não tem nem noção. Não tem. Se a partir da Cognópolis Foz foi criado um interlúdio, agora imagina isso, quer dizer, eu nem consigo imaginar como é que isso tem repercussão em termos de Helbex. Entende? Por isso eu acho que é mais do que o meu caminho ou o seu caminho. Claro, é uma coisa bem todo. maior do que Mas isso. Mas se eu estou inserida nesse trabalho, ou você, ou seja, alguém está inserido, a gente vai ter que entrar nesse trabalho. Já estamos, né? Mas na Helbex, que é onde a gente provavelmente vai estar mais inserido de alguma maneira. O que isso de hoje vai afetar o nosso trabalho amanhã? E hoje já existe amanhã na Helbex. E que se a gente colocasse também a questão da pré-intermissiologia, quer dizer, imagina esse trabalho que o professor Valdo fez com a gente, e ele continua sendo feito, depois que a gente consegue ir na próxima intermissão e fazer os resgates, né? Olha a ampliação disso. Quanto a essa paraprospectiva, ele fazia uma seguinte pergunta, ele falava o seguinte: qual foi a sua última comunidade física? Alô? Sim. Será que foi o Pombal a última, né, unidade extrafísica, Comunex? Ele comentava que o Pombal, justamente ela fica ali no ambiente, ambientes extrafísicos evoluídos, ali perto de Tintagel, né, na Inglaterra, e aí é uma das Comunex mais antigas da Europa, totalmente focada em assistência, porque tem Comunex aí baratrosféricas, então a gente está falando aí de uma paraprocedência positiva homeostática. E ele comentava, será que você vai voltar para lá? Ou então vai para uma Comunex melhor, mais evoluidinha, mais avançada. E aí parece que o interlúdio ele é uma derivação desse processo, né, da Cognópolis, um pouquinho melhor, um pouquinho mais avançado. E aí tem o segundo aspecto da vertente, que nem ela comentou, do processo da pré-intermissiologia, que aí não teria um período intermissivo ali do bem bom recebendo coisas, mas agindo, porque você já tem uma equipex. Porque uma coisa que a gente tem que avaliar, Mabel, esse é um aspecto da Cognópolis, quantas equipins nós já participamos aqui. O negócio por exemplo, ali a Mabel agora está numa equipinha, ela está aqui, né, como mediadora, tem uma equipinha de mediadores, tem uma equipinha de monitores, tem uma equipinha de pesquisa. E como que funciona a Equipex? Então, isso vai dar uma vertente, uma paraprospectiva do processo extrafísico. Mais alguém? Gente, eu queria lembrar que o Lexo de Ortopensatas, com as novas pensatas que o professor Valdo escreveu e ainda não foram publicadas, já estão na fase de pré-venda. Então, quem quiser comprar antecipadamente esse novo léxico, com essa ampliação, a pré-venda custa R$ 290 e é ali na Epígrafe, tá? Então, e se alguém quiser ajudar nesse projeto do léxico de Ortopensatas, procurar a Editares, porque são muitos volumes, isso tem um valor alto, né, Rosa? Vai falar? Não, é só lembrando que quem mora fora de Foz pode entrar pelo Shopcons da Epígrafe e pode fazer a pré-compra. A pré-venda, a pré-compra ali. Eu, morando aqui, eu fiz essa experiência e é fácil foi bem de fazer. lembrado. Então, as pessoas que moram fora, que não podem estar aqui diretamente mais fácil com a Epígrafe, ela pode comprar no Shopcons e podem também, gente, quem quiser ajudar no projeto, porque não é barato, né? Você publicar esses catataus assim, é muito dinheiro de gráfica que vai. E lembrando também que chegou o jornal desse mês da Cognópolis, né? Já que nós estamos falando de Cognópolis, tem aqui várias informações. O pessoal de fora, em breve, deve estar recebendo, né, Gelson? O jornal com as informações
mais recentes da Cognópolis. E por último, gente, eu queria fazer uma última pergunta aqui de uma colega, que é: poderiam discorrer sobre a parafenomenologia cognopolita? Essa vem de uma colega nossa de Porto Alegre. Alguém gostaria de falar de parafenômenos dos cognopolitanos? Cri. Acho que ele quer falar. Bom, na minha experiência, eu acho que tende a intensificar mais. Acho que esse é o saldo que pode ser colocado de uma forma mais genérica, né? Porque, por exemplo, então vamos supor que a pessoa more dentro da Cognópolis. Muda bastante coisa. Então muda a TENEPS dela, muda as noites dela, porque ela passa a perceber mais os efeitos de movimentações do ponto de vista de cursos, de atividades, de altos e baixos, e tudo isso então repercute na pessoa. Se ela está inserida no contexto da Cognópolis, é como se ela fosse um órgão, né, uma peça no mecanismo, e ela sente as repercussões desse processo e participa diretamente disso. Então é mais ou menos como se você tivesse mergulhado em algo e você vai sofrer as consequências boas, ruins, todos os processos que aparecem naquele contexto, você vai perceber de uma maneira mais intensa. Do ponto de vista, então, de parafenômeno, isso repercute, então. Aí a pessoa, acho que em primeiro lugar, se a pessoa é tenepsista, ela vai ver isso claramente na TENEPS dela. Segundo, as noites da pessoa, ela vai ver isso também claramente, mesmo que ela não tenha, às vezes, muita memória, projeção lúcida, mas ela vai ver isso em flashes, em sensações que ela tem, né? O processo de sinalética. Então, acho que pelo menos é isso que eu vejo na minha experiência, que é um processo de imersão. Porque, vamos supor assim, vamos falar de outras realidades, né? A gente falou bastante de São Paulo aqui, né? Eu gosto muito de São Paulo, ótimo, eu gosto da cidade, mas é uma cidade que é complicada do ponto de vista holopensêmico, né? Então, veja, ali nesse tipo de ambiente, a tendência nossa é estar mais, vamos dizer assim, intoxicado ou fazendo um esforço maior para se manter numa condição mais razoável. E aí, nesse processo, estando inserido dentro de uma Cognópolis, a coisa, o nível é outro, no sentido de você estar com mais processo de natureza junto, com mais o holopensene favorável, e nesse sentido, tanto para a pessoa ajudar mais também, né? É isso que eu vejo, pelo menos, assim. Muito bem, então, gente, nós estamos chegando no nosso final. Queria agradecer muito a presença aqui dos tertulianos que nos ajudaram no debate, as perguntas aí dos teletertulianos. A gente passa para os nossos recados e até amanhã. As pontuações da tertúlia de hoje são 40 assinaturas no livro de presença, 35 participações presenciais e 14 perguntas online. Temos 5 convites. Adriane, concurso Reeducação Consciencial. Paula Souza, concurso Pangrafologia Verbetológica. A Maíla, com desassedialidade através do bom humor cosmoético. A Marguê Vasconcelos, concurso Uso Cosmoético das Energias na ACIP. O Antônio Fontanelli, com quinta imersão conscienciométrica da Conscius. Olá, pessoal, meu boa tarde a todos. A Reaprendência convida para o curso Autorreeducação Consciencial, que vai acontecer aqui na sede da Reaprendência, em Foz do Iguaçu, nos dias 12 e 13 de maio de 2018, um sábado e um domingo. Então, como pré-requisito, a pessoa tem que ter um curso de entrada da Conscienciologia, e esse curso, ele objetiva instrumentalizar o participante nos processos de autorreeducação consciencial, com base na inteligência evolutiva, visando reciclagens intraconscienciais mais eficientes. O curso ele tem uma abordagem traforista e trabalha com foco nas soluções evolutivas e maior compromisso proexológico na direção de uma existência mais plena e mais feliz. Quem quiser mais informações, favor entrar em contato pelo e-mail contato@reaprendência.org ou pelo telefone DDD 45 99839 1552.
Muito obrigada, aguardamos vocês lá. Boa tarde a todos. Em nome da Enciclo Sapiens, eu gostaria de convidá-los para o curso de campo Pangrafologia Verbetológica. É o primeiro curso de campo da Enciclo Sapiens, mas que já vai na sua 5ª edição. Ele vai ser realizado aqui em Foz do Iguaçu nos dias 25, 26 e 27 de maio de 2018 e vai ser realizado no Hotel Mabu Interlúdio. Esse curso ele tem como estrutura base a técnica das 3 cadeiras, que é uma técnica que o professor Valdo utilizava na escrita da Enciclopédia da Conscienciologia e que está descrito no DAC, no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. E como é que funciona essa técnica das 3 cadeiras? São 3 momentos que fazem parte dessa escrita, não é? Onde nós chegamos, culminamos na escrita verbetográfica ou conscienciológica, onde num primeiro momento, num colchonete, as pessoas têm possibilidade de se conectarem com a equipe extrafísica e terem acesso a ideias originais, a ideias para o seu termo de escrita. No segundo momento, onde ele senta na cadeira com um papel à frente e escreve todas essas ideias. E num terceiro momento, onde através da chapa verbetográfica, a partir do seu computador, ele pode escrever e passar para o computador todas aquelas ideias. Vão ter monitores, revisores consolidadores experientes ajudando nessa escrita. E ele vai ser realizado, então, nesse fim de semana. Para maiores informações, vocês podem ligar para a recepção do CAEC no telefone 45 2102 1499. Ressaltando que os professores EPICONs é a professora Dulce Dal e o professor Hernani Brito. Então, eu espero ver vocês lá e muito obrigada. Boa tarde. Bom, eu sou a Maíla e a Cosmoetos convida vocês para o curso inédito da Cosmoetos, que é o Desassedialidade através do bom humor cosmoético, com a professora Adriana Rocha nos dias 28 e 29 de abril. O curso ele vai ser presencial e online, né? Então, para quem aí é de fora de Foz do Iguaçu, também está podendo fazer o curso com a gente. O curso visa trabalhar o autodesassédio, trabalhar o autoequilíbrio e também aprimorar as condutas pessoais através da ferramenta do bom humor. Então, para quem quiser mais informações, pode entrar em contato pelo Facebook da Cosmoetos ou pelo telefone 45 991 129 4122 ou pela recepção do CAEC. Aguardamos a todos vocês. Boa tarde, eu sou a professora Marguê Vasconcelos e venho convidá-lo para o curso Uso Cosmoético das Energias, que vai acontecer na CIP nos dias 28 e 29 agora de abril, ou seja, sem ser esse fim de semana o próximo. Esse curso ele tem por objetivo ajudar a pessoa na reflexão sobre o uso das suas energias relacionadas ao processo da cosmoética. Fica aqui a pergunta, será que você tem ideia do impacto que a sua energia causa nas pessoas e nos ambientes os quais você frequenta? Isso tudo você pode ampliar a reflexão através das ideias abordadas no curso. A gente traz questões do ponto de vista psicossomático, como mecanismos de defesa, processos emocionais, alguns traços conscienciais. A gente, através do campo, através da reflexão, dos debates, a gente ajuda a pessoa a se auto-perceber melhor em relação à sua autocosmoética e, obviamente, ao seu processo energético, porque ele é uma consequência de como você age, pensa e conduz as suas questões pessoais. Então, fica aí o convite. Ele é dia 28 e 29 na CIP, 28 e 29 de abril. O telefone para contato na CIP é 2102 1421, de 15 às 18 horas. E espero vocês lá no curso. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Fontenelle, eu estou aqui representando a Conscius, para divulgar aqui a 5ª imersão em conscienciometria. É uma imersão sem pré-requisito, se realizará entre dia 29 de junho a 1º de julho deste ano, aqui no Hotel Interlúdio, Iguaçu.
aqui próximo do CAEC, né? E eu gostaria de aventar 3 princípios básicos desse curso, ou de qualquer curso relacionado com a conscienciometria. Uma delas seria ampliar o conhecimento, ou melhor, o autoconhecimento quanto à própria pessoa, quanto à realidade interconsciencial. 2, favorecer a compreensão das prioridades recinológicas, né, e evolutivas pessoais. 3, expandir a autolucidez quanto ao papel pessoal na Max Proex, ou seja, naquela Proex grupal, tá certo? O EPICOM vai ser o Luiz Gonçalves. Essa imersão terá 2 campos e 3 workshops. Sexta-feira será o início, o check-in, com o primeiro workshop do Confort, ou seja, é o Trafor, Trafar e Trafor, Trafar e Trafal, né? Sábado de manhã será o campus conscienciométrico e à tarde é o segundo workshop, que é o do conforto somático, ou seja, a análise dos veículos de manifestação da consciência. À noite terá o terceiro workshop e domingo o último campo conscienciométrico. Para algumas mais informações, para inscrição, seria o www.conscius.org.br, ou para alguma informação será o telefone 2102-1460 ou conscius@conscius.org.br. Muito obrigado a todos. Para amanhã, teremos o verbete Filão Autoevolutivo, da especialidade Autoevoluciologia, de autoria do professor Valdo Vieira. Agradecemos a presença e a participação de todos. Boa tarde e até amanhã.